Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos para aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre equações, falando hoje sobre equações de primeiro grau, agora com duas incógnitas. Até agora a gente trabalhou apenas com a incógnita x, certo? E a partir de agora, a partir do momento, a gente vai trabalhar com duas incógnitas. A gente está vendo agora, tá, a partir do livro 6, Sistemas de Equações, e essas são as equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos lá, vamos entender isso. Ó. A gente está trabalhando apenas com a variável x. Agora, certo, aparecem duas variáveis. E um exemplo que a gente pode compreender melhor de como aparecem duas variáveis em um problema é nesse exemplo aqui. Ó. Em certas ocasiões em que realizamos a compra de alguns produtos, observamos seu valor total final. Como exemplo, vejo que a Letícia comprou. Tá? Nesse caso, chamando de X o preço de cada lápis e de Y o preço de cada borracha, podemos escrever a seguinte equação que traduz a situação indicada por Letícia. Ó, ela comprou, a minha mãe é, comprou esses itens pagando um total de R$ 20, tá bom? Então, ela comprou duas borrachas e 4 lápis. Agora, ela pagou R$ 20. Quanto foi cada borracha e quanto foi cada lápis? Esses valores ela não disse, ela apenas disse que pagou um total de R$ 20. Mas a gente pode expressar, tá, essa situação da seguinte maneira, algebricamente, ó, 4 vezes o x, que é o preço de cada lápis, então 4 vezes o preço do lápis, e, como foram duas borrachas, 2 vezes o preço da borracha. O total aí dá 20, ok? Então, vem aí que o preço do lápis é uma variável, que a gente não sabe qual é, e o preço da borracha é outra variável. Como eles são distintos, provavelmente, tá? Como eles são distintos, provavelmente, então eu represento o valor dos lápis por x e o da borracha por y, porque eu já compreendo, já deduzo que eles têm preços diferentes. Pode ser que tenha preços iguais? Pode sim, tá? Mas eu vou deduzir aqui que eles têm preços diferentes, ok? Porque eu tenho ali 4 vezes x mais 2 vezes y, então eu já deduzo preços diferentes dele. Mas em outras situações podem ter preços idênticos. Essa equação é chamada de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Entretanto, apenas com essas informações não podemos saber o preço de cada lápis e de cada borracha. Afinal, veja no quadro algumas possibilidades de preço que satisfazem os valores de x e y. Então vamos lá. Olha, se o x, ou seja, se o preço do lápis for 1, o preço da borracha vai ser 8, porque ó, 4 vezes 1 dá 4 e 2 vezes 8 dá 16. 4 com 16, 20. Mas se o preço do lápis for 2 e da borracha for 6, também vai satisfazer. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 vezes 6, 12, 8 mais 12, 20. Também satisfaz essa minha equação. Se o preço do lápis for 3 e o da borracha for 4, também vai satisfazer. Assim também, se o preço do lápis for 3,50 e da borracha for 3, também satisfaz. Ou seja, há infinitas possibilidades, tá certo? Poderíamos continuar o quadro com tantos outros valores. Os valores atribuídos para x, ou seja, que eu vou dar x e y na tabela anterior, podem ser indicados por meio de um par ordenado. Então, pessoal, quando falar par ordenado, são os valores que y e que substituem y e x, tá certo? Que são do y em x. Ele, genericamente falando, representa assim, ó, par ordenado. Aí eu sempre vou colocar x e y nessa ordem. X sempre vem primeiro, y depois, tá bom? Então, par ordenado x e y quer dizer que são dois valores, um para x, um para y, que vai satisfazer a minha equação. Vai satisfazer, o que quer dizer isso? Satisfazer. Que vai, quando eu substituir, tornar aquela equação verdadeira. Tá bom? Assim, para valores dados, temos, olha, o par ordenado x e y, ele pode ser igual a 1 e 8.
Preste atenção, pessoal, x sempre vem primeiro, então o 1 vai ser o valor que eu vou atribuir a x e o 8 vai ser o valor que eu vou atribuir a y. X e y, aqui esse par ordenado, x e y, 2 e 6. O 2 é o valor que eu atribuo a x e o 6 é o valor que eu vou atribuir a y. Nesse outro par aqui, nesse outro par ordenado, x e y, que é igual a 3 e 4. 3 é o x e 4 é o y, e assim sucessivamente. Então, par ordenado, quando eu falo par ordenado, eu estou falando dos valores, tá, da equação do x e do y, tá, que satisfazem, que eu substituo naquelas variáveis, nos valores de x e y. Podemos dizer que se chama par ordenado pelo fato de apresentar dois valores, um par, e ter uma ordem, tá? Ter par ordenado, primeiro vem o x e depois o y. Dessa forma, 50, tá, e 80 é diferente de 80 e 50, porque 50 vai ser o valor de x, nessa primeira aqui, e 80 vai ser o valor de y. Já na segunda, 80 e x, 80 vai ser o valor do 80 e 50, desculpa, 80 vai ser o valor de x e 50 o valor de y. Então, 50 e 80, o par ordenado 50 e 80 é diferente do par ordenado 80 e 50, tá? Então, porque ela tem uma ordem, primeiro é o x e depois o y. Então, aqui estaria dizendo que o x é 50 e 80, não. Ou ele é um ou ele é outro. E aqui está dizendo que ele é 80 e o y é 80 e 50. Não, ele não pode ser 80 e 50 ao mesmo tempo, tá certo? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Observe no par 3,50 e 3, que o ponto e vírgula tá, olha aqui, ó. O ponto e vírgula ajuda a distinguir os valores de x e y, porque os números decimais ele vem com vírgula, então ponto e vírgula ele não é utilizado para essa separação do número inteiro e da sua parte decimal. Então aí é uma separação de números, primeiro o x e depois o y, tá? Então primeiro o x, ponto e vírgula, depois o y. Ok? Essa linguagem é muito importante. São detalhezinhos que fazem a diferença, tá? Quando a gente vai escrever alguma coisa, alguma expressão, alguma sentença aí, ela feita algebricamente, ó, feita em forma matemática. De maneira geral, dizemos que a equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, é toda a equação que pode ser reduzida à forma ax mais by, que é igual a c. Eita, agora está melhorando, né? Em que consideramos inicialmente a e b como sendo números racionais não nulos. Aí o que isso quer dizer? Ó? Aqui é só genericamente, tá, pessoal? Eu só estou dizendo que o a é um valor qualquer, tá? Que ele pertence aos números racionais, ou seja, ele pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, negativo, positivo, tá certo? Então, ele pode ser qualquer um desses números. E o B também, só não pode ser zero, tá? Porque se for zero, zero multiplicado por x vai dar zero. Então, o x sumiria ou o y sumiria. E o C, tá? Também ali é um número qualquer, que é um número também inteiro. Agora, o C ele pode ser sim nulo, tá? Nesse tipo de equação temos o A e o B, eles são chamados de coeficientes, ok? Então, o coeficiente A, que está com x, e o coeficiente B, que está junto com y. O x e o y são as variáveis, tá? Eles variam dependendo do valor. E C é o termo independente. Por que independente? Porque ele não depende de uma variável ali, tá com ele. Ele está separadinho. Uma equação do primeiro grau com duas variáveis x e y admite infinitas soluções, como a gente viu no exemplo da borracha e do lápis. Ali tem infinitas soluções. Eu coloco que o lápis é 1,1 centavo, aí já vai dar outro valor para a borracha. Digo que o lápis é 1,2 centavos, 1,3, então infinitas soluções. Que são dadas na forma do par ordenado x e y. E sempre eu vou colocar isso par ordenado. Se o x for um valor, o y vai ser outro. Se o x for outro, o y vai ser um. E assim sucessivamente, tá? Uma vez que esse modelo de equação admite infinitas soluções, dada uma equação, podemos atribuir um valor aleatório a uma das incógnitas, para que, calculando-a, possamos chegar ao respectivo valor da outra incógnita. Veja o seguinte exemplo. O que ele está dizendo? Ó, já que são infinitas soluções, eu posso admitir qualquer valor para o x. Eu mesmo dou esse valor.
Dando esse valor, eu vou encontrar outro valor para o y. Tá ok? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, ele admite que o x é 1. Tá? Por que 1? Não, aqui é só, ele diz que é 1. Pode ser outro número? Pode. Podem tentar outro número aí. Pausa o vídeo, tenta um número qualquer e vê qual o valor que você vai encontrar para y. Aqui, ó. Então, se o x for 1, aí a gente vai substituir. Ó, no lugar do x, a gente coloca 1. Só que o 3 está fazendo o que com o x quando está juntinho assim? Multiplicando. Então, vai ficar 3, quem é o x? 1. Ele diz que é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é 3, mais y, que é igual a 12. Só que o 3 e o y eu não posso simplificar eles, porque um tem letra, que é o y, um y, e o outro não tem. Então, quem é letra fica no lado e quem não é vai para o outro. Então, 3, ele está positivo, vem negativo. 12 menos 3, 9. Ou seja, se o x for 1, o y vai ser 9. Então, tem o primeiro par ordenado 1 e 9. Já o segundo par ordenado aqui, ó, dado outro valor para o x, que no caso aqui é o 2, eu faço da seguinte maneira, ó, 3 vezes 2, 6, mais y, que é igual a 12. O 6 está somando, passa subtraindo, desculpa, passa subtraindo. 12 menos 6, 6. Então, o próximo par ordenado que eu consegui encontrar aqui foi o x igual a 2 e o y igual a 6. 2, 6, tá? Par ordenado 2 e 6. São duas possibilidades. Tem outras sim, pode tentar aí. Pode x igual a 3 para vocês verem qual valor vai encontrar. Para o x igual a menos 1, para o x igual a menos 2. Então, vocês vão encontrar infinitas soluções. E, pessoal, aqui tá, a gente encerra o nosso slide, a nossa aula, tá, respectivamente, mas qualquer dúvida, manda para mim, tá? Tenta fazer os exercícios, tenta pausar aí o vídeo nas horas que você quiser, que for possível, volta o vídeo, tira as dúvidas, faz alguns desses exemplos, tenta fazer sozinho, mudando os valores, e vocês sozinhos vão encontrar soluções, vão encontrar caminhos que talvez vocês não tenham visto aqui eu mostrando no vídeo. Vocês encontrem caminhos diversos. E a matemática é feita disso, tá, pessoal? Não apenas de um caminho para chegar ao resultado, mas vários caminhos chegam a um resultado único. E pode ser que vocês encontrem um caminho que nunca ninguém conseguiu encontrar. E é isso, pessoal. Valeu por mais essa aula e até mais.